Muito bom dia, Ana. Muito bom dia, Lívia. Muito bom dia, Paty. Bom dia a todos de casa. Chegamos ao vivo para mais de 200 municípios do interior paulista. Obrigada pela sua companhia. Bom dia, Ana. Muito bom dia, Paty. Muito bom dia, Lívia. Muito bom dia a todos que nos acompanham pela TV e também pelas telas da palma da mão, não é mesmo, Paty? Hoje é um dia especial pra gente também. Com certeza, porque temos uma pisciana, mais uma pisciana entre nós. Tem eu e tem Lívia Peretti, que faz aniversário hoje, dia 11 de março. E a gente está aqui para comemorar, para emanar boas energias, para desejar tudo de melhor nesse novo ciclo, viu, Lívia? Muito obrigada, meninas. Obrigada a vocês também pela companhia. E para deixar esse dia ainda mais especial, eu recebo a Juliana Zan para falarmos sobre menopausa precoce. Um assunto que toda mulher precisa saber. É isso, Lívia. Parabéns. Que seja um ciclo de vida realizador, cheio de conquistas, de saúde, enfim, de todo o sucesso que você alcançou até agora e que merece daqui pra frente, viu? E ó, por aqui eu recebo a advogada Ariane Lopes para falarmos de posicionamento feminino, não só social, mas judicial. Ou seja, mexeu com uma, minha gente, mexeu com todas. Concorda, Paty? É isso mesmo, a gente tem mais é que se apoiar. E vocês já sabem, o programa tá imperdível, vai ter muito assunto interessante, vai ter festa aí pra Lívia no final. E vocês já sabem, tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí porque a gente volta já. 11h03, estamos de volta com o nosso Tá Que Tá dessa quarta-feira. E olha, prepara teu coração aí, porque o maior evento gratuito da nossa região está de volta e está ainda maior. Vem aí a segunda edição do Turismo em Movimento. Nos dias 21 e 22 de março, o Speed Park em Birigui vai virar o centro da diversão. É um final de semana completo com música, esporte e cultura e o melhor da gastronomia para toda a família. E atenção, porque tem uma parte que é muito boa e muito importante. A entrada, o estacionamento e mais de 15 atrações são 100% gratuitas. Além de toda a diversão, teremos representante das 4 regiões turísticas do nosso estado, mostrando o que São Paulo tem de mais incrível. Este evento é realizado em parceria fundamental com o governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens. É lazer de qualidade com o apoio de quem entende de turismo. Então, ó, não fique de fora dessa festa, aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está na sua tela, faça a sua inscrição, garanta a sua participação. Turismo em Movimento, dias 21 e 22 de março no Speed Park em Birigui. E ó, a gente se vê por lá, viu? Vai ter evento chegando aqui, Speed Park que realmente traz sempre bons eventos pra gente, nossa região muito movimentada. Lívia Peretti, a gente gosta de um bom evento, né? E a gente gosta de bom evento, a gente gosta de festa, a gente gosta desse estúdio celebrativo como está para essa data tão especial. É isso mesmo, nosso estúdio tá aqui, ó, todo florido, lindo, e o nosso programa hoje tá demais. Agora a gente trouxe para vocês, preparamos para vocês, telespectadoras que nos assistem, um assunto que ainda é cercado de dúvidas, tabus e muitas perguntas, a tal da menopausa. E mais especificamente, a menopausa precoce. Enquanto muitas mulheres passam por essa fase por volta dos 45 até os 50 anos, algumas enfrentam muito mais cedo, e o que pode trazer impactos físicos, emocionais e até mesmo na autoestima. Então, para nos ajudar a entender sobre esse assunto, eu recebo hoje a Juliana Zan, que é minha amiga pessoal, e eu fiz esse convite para você, Ju. Seja bem-vinda ao nosso Tá Que Tá, justamente pelo trabalho que você vem desenvolvendo com mulheres, e eu acho muito importante a gente trazer isso à tona. Hoje você movimenta suas redes sociais, você dá palestras sobre esse assunto, e é muito legal uma pessoa que vive isso na pele, poder, né, compartilhar tudo o que sente. Então, seja bem-vinda ao TH Mais SBT. Muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui hoje, nesse dia tão especial, seu aniversário. E muito feliz também em compartilhar informações tão importantes, porque, infelizmente, a menopausa, ela ainda é um tabu, né? É um assunto silencioso, mas que a gente precisa trazer à tona mais mulheres que façam a voz, né, da menopausa. Ô Juliana, conta pro pessoal de casa quais foram os primeiros sintomas que você começou a perceber em você
e que te chamou a atenção para você procurar um médico, procurar ajuda e até ter esse diagnóstico da menopausa precoce? Sim. Primeiro, Lívia, eu vou falar que eu tenho 42 anos, né? E eu entrei na menopausa precoce aos 38. Então, só para as mulheres aí de casa entenderem, menopausa precoce é quando a mulher entra na menopausa antes dos 40 anos. Então, para os 37 para 38 anos, eu comecei a perceber, meu corpo assim começou a mudar. E eu comecei a um cansaço muito extremo, parece assim que uma chavinha tinha desligado no meu corpo e eu comecei a sentir um cansaço muito extremo, queda de cabelo, dores no corpo, muitos sintomas. E aí, como a gente é mulher multitarefa, cuida da casa, do filho, da escola, trabalho, eu achava que esses sintomas que eu estava tendo eram estresse. Sobrecarga, né? A gente tá ali, cuida de tudo. E aí eu ignorei por muito tempo isso e fui levando. O que acontece com muitas mulheres, inclusive, que estão nos assistindo. Então, ó, fique alerta aí para esses primeiros sinais, né? Sim, porque os sinais da menopausa ela é muito confundido com sobrecarga, com estresse, até depressão. Então, quando eu descobri, né, que eu falei assim, meu Deus, alguma coisa está acontecendo comigo e eu preciso ver o que é. Eu já estava assim há um ano muito mal. Então eu percebo que hoje, compartilhando a história com tantas mulheres, as mulheres demoram muito até perceber. Ô Ju, e receber esse diagnóstico para você tão cedo foi um choque? Como que você lidou com isso? Foi um luto, né? Foi um luto, eu vou ser bem sincera. Porque pra mim, menopausa, gente, era coisa de vovozinha. Não era, eu não tinha nem 40 anos, de verdade. Quando a médica falou pra mim, Juliana, é menopausa precoce, eu chorei. Eu chorei na frente dela. Porque quando eu recebi o diagnóstico, eu percebi a desinformação que tinha sobre o assunto. E olha que eu sou da área da saúde, eu sou enfermeira e eu não sabia nada sobre menopausa, climatério, eu não tinha nem ouvido falar dessa palavra na minha vida. Então, assim, eu percebi como era um tabu falar sobre isso e como nenhuma mulher sabe de nada sobre o assunto. Olha, eu vou convidar a Patrícia Andrique para participar com a gente desse assunto, porque mulher precisa falar e é muito legal a gente trazer isso à tona, porque eu quero inclusive te parabenizar, né, por você trazer tantas informações, porque quem está nesse processo, igual você falou, às vezes está vivendo um luto, não se sente acolhida. Sim. Então, Paty, não é muito legal a gente falar sobre isso? Demais, eu acho que essa dificuldade mesmo que a Juliana tá falando, da gente saber identificar, da gente não confundir com outras coisas, porque como ela falou, a gente tá sempre cheio de coisa, abarrotada, se sentindo exausta e assim, quando que é falta de vitamina? A gente nunca sabe se é falta de vitamina, se é estresse, se é problema no trabalho, se é problema na família, ou se é uma coisa física, né? Então, o que eu quero entender, assim, da Juliana, é assim, ela falou de descansaço e tal. E assim, na parte de saúde mental, Ju, teve alguma coisa assim, um excesso de nervosismo ou um excesso de tristeza? Que nem você falou, algum sintoma que possa ser confundido com uma depressão, com uma ansiedade? Como é que foi essa parte psicológica dos sintomas? Patrícia, na verdade, tirando os sintomas físicos, né, que a menopausa traz na mulher, os sintomas psicológicos, emocionais, para mim, foram os que mais me afetaram, né? Eu tive, assim, oscilações hormonais terríveis. Na verdade, foi quando eu falei, meu Deus, tem alguma coisa muito errada acontecendo comigo. E eu sentia, fora a insônia, né? Então, você não dorme de noite. E aí, depois, no outro dia, você tá morta, né? Você não tem coragem para fazer nada. E uma coisa que assim, que foi a virada para mim, para entender o que eu tinha, foi os lapsos de memória, né, gente? Eu esquecia o nome do celular, eu não lembrava, eu procrastinava, eu não conseguia terminar tudo que eu começava. Então, a parte emocional, para mim, foi o que mais me pegou. Olha só. Muito, muito legal. Mas que bom que deu certo, né? Disso. E que você conseguiu o diagnóstico, mesmo um pouquinho tardio, né? Sim, o problema é que eu vejo hoje, né? Depois de mais de 2 anos aí,
é a desinformação. Eu acho que as mulheres, elas ficam pulando. O que eu fiz por mais de um ano? Eu fiquei ali, aí eu sentia dor no corpo, eu ia no médico. Eu sentia labirintite, eu ia em outro médico. Então, a gente fica perdida, pulando de galho em galho. Então, isso atrasa muito. E isso, quanto mais tarde você tem o diagnóstico, mais você demora para se cuidar, mais você demora para começar um tratamento e os sintomas, eles só vão piorando. E isso, assim, afeta demais a saúde mental da mulher. Pode manter a Paty aqui com a gente para conversar mais um pouquinho sobre isso. Eu quero saber em relação a esses sintomas físicos. Você teve a questão da insônia, do calorão. Quais foram essas mudanças que você mais sentiu? Porque também tem a questão da oscilação de humor. Tem muita gente, pessoal, que acha que inclusive está passando por uma bipolaridade, começa a se questionar, porque começa a ter essas oscilações. Então, você passou por algum desses sintomas? Há muitos, né? Eu falo que de todos os mais de 100 sintomas hoje que a menopausa são catalogados, eu acho que eu passei por todos. Porque eu tinha muita insônia. Que tristeza. Né? E os fogachos, eu sentia, né, os famosos fogachos, e eu não sabia que era fogacho. Então, por isso que eu falo que a desinformação deixa a gente louca. Eu achava que eu era louca. E eu procurava vários médicos e eu achava assim, não, é coisa da minha cabeça. E não é, gente. A gente precisa aprender a validar os sintomas que o nosso corpo apresenta. Então, apresentava fogacho, eu tinha demais. O ar-condicionado ficava assim, ligando e desligando a noite inteira. Olha, cobria, 3 horas da manhã acordava, e aí cobria, soltava. Ô, Ju, demais. E você que está estudando muito sobre esse assunto, existem causas conhecidas para a menopausa precoce ou ela simplesmente aparece? Como que funciona isso? No meu caso, a menopausa precoce foi sem uma causa definida, né? O que me causou muito mais ansiedade, né, em relação a isso. Mas muitas mulheres acontece a menopausa precoce por conta de se tem um câncer, onde ela tem que tirar os ovários, o útero, alguma doença autoimune. Então, tem algumas questões que levam à menopausa precoce. E hoje em dia, né, o fator de qualidade de vida, estresse, toda essa vida que a gente vive hoje, tudo leva a mulher a entrar na menopausa mais cedo, né? Então, por isso que é tão importante a informação, porque hoje a gente levantando essa bandeira, a gente fala pelas nossas filhas, né, Lívia, também. Então, eu falo que não é só por mim, essa bandeira de levantar, falar sobre esse assunto que é um tabu. É pela minha filha que vai passar por isso um dia para ser mais leve, por toda a nossa geração que não teve esse conhecimento. Então, hoje a gente tem a oportunidade de estar aí falando sobre isso, é muito bom. É isso mesmo. A Paty tem uma filha, a Ana também tem uma filha, e eu acho muito legal. E é o que a gente falou na abertura do programa. Quem ainda não passou, vai passar, e a gente precisa lidar com isso, e quanto mais informação, melhor. Paty, muito obrigada pela sua participação com a gente. Imagina, você depois também eu quero segue aqui participar mais um conosco. pouquinho, que eu tenho mais dúvida. Combinadíssimo, combinadíssimo. E, inclusive, vamos pedir para os nossos telespectadores, se você também tiver dúvida, manda aí no nosso WhatsApp, que está na nossa tela, é só apontar o QR Code, manda sua dúvida, que a gente está aqui para esclarecer e para compartilhar desse tema tão importante. Daqui a pouquinho tem mais com você, Ju e Ana. E aí? Olha... Tá gostando desse tema? Vamos passar por isso um dia? Vamos já se informar? Amiga, eu estou preparando, né? Eu estou em um processo de desinflamação do meu corpo, de emagrecimento, e passei, né, por diversos profissionais, dentre eles uma ginecologista, e que estamos antecedendo isso. Eu estou com 41 anos. É o melhor que eu estou fazendo pela minha vida. E quando ela fala em mais de 100 sintomas, isso é muito real. É na prática a mulher vivenciando isso e lutando com todas as outras diversidades que a gente tem no nosso dia a dia, minha gente. Então a mulher tem que se preparar para esse momento, porque iremos passar por eles e estamos preparando aí novas gerações também para passar. Assunto de extrema importância aqui no Tá hoje, viu? Parabéns. E na mesma contextualização, vamos falar, separação,
Pensão, guarda dos filhos, são situações que muitas mulheres enfrentam sem perceber exatamente quais são os seus direitos. E é justamente para trazer informação, proteção e estratégia nesses momentos que a nossa convidada de hoje, ela atua. Hoje eu recebo a advogada Ariane Lopes. Ela é especialista em direito de família, uma voz que tem ajudado muitas mulheres a entenderem melhor seus direitos e tomarem decisões muito mais seguras. Aquele bate-papo que a gente adora, então vamos abrir essa roda de conversa. Ariane, querida, seja muito bem-vinda ao nosso Tactá. Que prazer te receber aqui, fique à vontade na nossa sala de estar. E quando esse assunto chegou para mim, quando a Ari chegou até por sugestão de pauta aqui pra gente, falei, olha, ela vem muito de encontro com diversos momentos midiáticos que estamos vivendo no mês da mulher, falando de proteção, falando de posicionamento feminino. E acima de tudo, além de te agradecer muito por você estar aqui hoje, eu quero que você enalteça hoje a possibilidade assim, ó, mulheres, a gente não precisa ficar onde não nos cabe e onde a gente não quer, porque a gente tem informação e hoje a gente tem direito, não é isso, Ari? É isso mesmo, Ana. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, falar de um tema tão importante. Eu, como advogada e como mulher, poder trazer informação para outras mulheres. Hoje, no dia a dia do meu escritório, o que eu mais vejo são mães, mulheres, permanecendo em situações de extrema vulnerabilidade dentro de uma relação, por medo e por falta de informação. A falta de informação é o que mais prende uma mulher dentro de uma relação. É falta de informação, o que vai acontecer comigo, qual que é o meu direito se eu sair dessa relação, como vai ficar meus filhos e a guarda dos meus filhos. Existem casos de mulheres que elas, sempre no fim de uma relação, tem, eu vou pegar a guarda da criança para mim, e a mãe fica com aquele medo, ela já está num ciclo ali de violência psicológica, sensível e fica com medo e se mantém naquela relação pelos filhos, único e exclusivamente por não saber quais são os seus direitos. Vamos falar especificamente sobre isso, né? Sobre guarda de filhos. Como que isso funciona? O pai tem esse direito de falar isso? Ele tem essa voz? Essa ameaça, ela é real? Na verdade, isso realmente é só uma ameaça, não é uma ameaça real. Uma mãe, ela não perde a guarda de um filho por um pai simplesmente porque ela está desempregada ou porque a condição financeira dela é menor que a dele, né? O direito sempre vai ser, a opção sempre vai ser a mãe. A mãe. A primeira opção é sempre com a mãe. Aí, na discussão judicial ou extrajudicial, vai ser qual tipo de guarda, se vai ser uma guarda compartilhada, se vai ser uma guarda unilateral. E aí se confunde muito a questão da guarda compartilhada, porque eles acreditam que a guarda compartilhada, o filho vai ficar um dia na casa da mãe, um dia na casa do pai, uma semana. É isso, e não é isso. Na guarda compartilhada, o filho vai ter uma residência fixa, que pode ser a casa da mãe ou a casa do pai, dependendo do que eles combinarem ali, e ele vai e com o pai. O que a guarda compartilhada vai trazer é compartilhar as decisões com o filho. Então, qual escola? Contato, né, do Isso. filho. O contato do filho com o pai. O direito de família, ele preserva sempre a criança, o menor. Então, convívio com o pai é importante, ter o pai ali, ter a mãe ali. Então, quando existe esse conflito entre os pais, a própria justiça, o Ministério Público que atua ali junto para a proteção do menor, é sempre olhando o que é melhor para o menor. E nesses casos, né? Nós falamos muito semana passada sobre os inúmeros casos de feminicídio. O Brasil bateu recordes, infelizmente, de casos absurdos, casos grotescos. A gente tem o último, que para mim é o mais horripilante, repugnante, que foi o estupro coletivo da menina de 17 anos, uma menina. E quando eu vi eles falando, ali naquele elevador, comemorando, celebrando, a mãe de alguém vai chorar hoje. O que a gente pode deixar de mensagem, Ari, para uma mulher que está sendo, sim, violentada? Começou pelo psicológico, que sempre começa pelo psicológico. Eu falo que a violência, ela começa minuciosamente, ela é bem pequenininha, ela começa na psicológica, depois ela vai para uma violência moral, uma violência física.
a violência contra a mulher, ela nunca começa lá no feminicídio. Ela não vai lá direto no feminicídio, ela começa na violência psicológica, naquele controle disfarçado. Ontem, inclusive, eu tive uma palestra com adolescentes e eu passei informação para elas que é o quê? Vocês precisam entender os sinais. Eles vão dar sinais, sim, mínimos que sejam, vão dar sinais. E o principal de tudo, não tenha medo de denunciar. O medo de denunciar é o que faz com que eles continuem cometendo esses crimes. Me chegam várias perguntas, doutora, mas olha a quantidade de casos, parece que aumentou muito mais no Brasil. Na verdade, sempre existiu. É que hoje a gente tem a rede social, a gente tem a televisão, isso está sendo falado. Esse é um tema que precisa ser falado não só no Dia Internacional da Mulher, não só no mês que comemora-se o Dia Internacional da Mulher, ele precisa ser falado todos os dias. É importante, é ruim a gente ver, mas é a forma que a gente tem de chamar a atenção do Estado, de um coletivo, para que melhore as leis para as mulheres. A gente não tinha uma lei, a gente tem hoje a Maria da Penha, que é uma lei nova, uma lei de 2006. Então, o nosso direito já está sendo ampliado, já tem outros direitos acontecendo aí para nós, mulheres. E é importante que seja falado, que seja questionado e que as mulheres não tenham medo de denunciar. Não fiquem mais presas, né? Presas, literalmente presas em relações que não cabem mais. E o quão importante é termos voz. Então, o quão importante é a sua voz hoje para trazer essa segurança. Eu sempre que eu posso, eu falo desse assunto e trago autoridades para falar desse assunto, porque às vezes quem está aí do outro lado da tela, minha senhora, minha amiga, se você está aí do outro lado da tela e nesse momento está tendo esse insight, acredite no que a Ari está falando. Você está protegida, você tem o seu direito, você pode sair disso. Não é? Ana, e para além da lei, alguns municípios, o Estado, eles garantem alguns benefícios para essas mulheres que saiu de uma relação abusiva, sofreu violência doméstica. Tem um acolhimento. Tem um acolhimento. Aqui em Araçatuba, por exemplo, tem um aluguel social, tem a creche social para ajudar essas mulheres em estado de vulnerabilidade. E principalmente não voltar depois da denúncia. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, tá, doutora? É isso, porque agora eu tenho um recado muito importante. Porque eu também sei que tem muita gente do outro lado da tela nessa situação, viu? Um recado pra você que tá precisando de dinheiro rápido, sem burocracia, sem complicação. Às vezes a solução pode estar aí, ó, dentro da sua própria gaveta. Sabe aquele brinco que perdeu o par, que ficou lá esquecido? Aquela aliança que não faz mais sentido nenhum a senhora, o senhor usar? Aquela correntinha que quebrou o feixe e você nunca mais mandou consertar? Pois é, tudo isso pode virar dinheiro na sua mão e hoje mesmo. A Golderia Joias compra o seu ouro com avaliação gratuita em toda a região. Entre em contato por esse número que está na sua tela, 18 99657 7726. Vou repetir. 18 99657 7726. Você agenda a sua visita, recebe atendimento aí na sua casa com total segurança e comodidade. E o melhor, o pagamento é na hora, sem enrolação, sem burocracia, avaliação justa, transparente e aí na sua frente. E agora eu quero falar um pouquinho do ouro, que é um metal nobre que pode ser reciclado infinitas vezes sem perder suas propriedades. Ou seja, aquele ouro parado pode ganhar vida nova e você, minha senhora, meu senhor, pode ganhar dinheiro na hora. Então, se você está precisando de uma graninha extra, já sabe. Antes de fazer empréstimo, de passar um aperto, dá uma olhadinha aí na sua gaveta porque a solução pode estar por lá, viu? Golderia Joias, transformando seu ouro esquecido em dinheiro e dinheiro na hora. Ó, nós vamos agora para um rápido intervalo, é bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com o nosso Tá Que Tá dessa quarta-feira, que tá pra lá de especial. Fica por aí, hein? De volta com o Tá Que Tá dessa quarta-feira, às 11 horas e 27 minutinhos. E olha, a gente volta trazendo o assunto que foi o final ali do outro bloco, que são o poder que a mulher tem a partir do momento que ela se sente segura em sair de qualquer relação que não lhe cabe mais. Nós estamos recebendo a advogada Ariane Lopes, que dá voz para essas mulheres, que dá esse apoio, essa sensação de que, ok, eu tô protegida, eu tenho para onde ir, eu tenho para quem falar. E você faz parte de um grupo de mulheres que são muito importantes hoje numa sociedade, né?
eu acredito que em todos os lugares hoje as mulheres se reúnam para ser braço para outras mulheres, que é um grupo que acolhe mulheres. Vamos falar um pouquinho dele, Ari? Exatamente, Ana. Eu faço parte da Casa Maria, né, que é uma instituição sem fins lucrativos, composta 100% por mulheres, e a gente acolhe mulheres vítimas de violência doméstica em estado de vulnerabilidade, e a gente consegue encaminhar elas para um tratamento psicológico, para uma consultoria jurídica, para elas entender quais são os seus direitos, faz acompanhamento, inclusive, em delegacias, quando quer fazer o boletim de ocorrência, pedir a medida protetiva, a gente acompanha a medida protetiva, a gente dá essa assistência para essas mulheres, porque hoje o que falta para a mulher é ela ter esse apoio, ela ter com quem falar, se sentir segura para conseguir ir em frente, porque é difícil sair de dentro de uma relação abusiva, porque existe uma dependência emocional, existe uma dependência financeira que a que mais segura uma mulher dentro de uma relação é: e agora o que eu vou fazer? Então, como eu disse, tem o aluguel social da prefeitura, tem a creche social, porque mãe com filho precisa trabalhar, precisa colocar o filho numa creche, então consegue fazer isso de imediato. Então, tem inúmeras coisas que a gente consegue, com a Casa Maria, direcionar as mulheres aqui de Araçatuba. Ari, e por que a mulher volta para essa relação? Ana, geralmente as mulheres voltam por dependência emocional. Eu tenho N casos de clientes que a gente conseguiu medida protetiva, o cara acabou quebrando a medida protetiva, foi preso e me liga: doutora, eu quero tirar a queixa. Eu quero voltar para ele. Como que é seu sentimento, Ari? Eu fico com um sentimento de impotência muito grande. Eu fico pensando, o que ele falou que eu não falei? O que faltou mostrar Caraca, pra nunca ela? olhei por esse ponto de vista. Nunca tive esse ponto de vista. Ana, é isso. O que ele falou? Como ele conseguiu convencer ela? O que eu deixei de falar? Qual foi o direito dela que não ficou claro? Mas a dependência emocional, ela fica acima de qualquer situação. E a gente continua ali. Eu falo, eu estou aqui. Caso você precise, eu vou continuar aqui com você. Ela não pode se sentir abandonada, porque se acontecer novamente, que já aconteceu outras vezes, ela vai me procurar e talvez uma segunda vez ela se mantenha firme nessa decisão. Olha, a gente acompanha muitos casos. Quando a gente vê casos de maiores proporções na mídia, a gente se pergunta, né? O porquê não parou antes, o porquê não conseguiu tirar esse tapão dos olhos, o porquê não pediu ajuda. São muitos porquês. Mas eu quero que hoje essa mensagem fique exatamente, né? Eu posso, eu não preciso. E ter motivos para seguir. Então, que nós mulheres possamos ser exemplo para outras mulheres, para que dispense, né, esse trancar com essa relação que não vai mais fluir, que não vai mais ser benéfica. Não vai, Ana. A partir do momento que existiu essa agressão, que partiu para essa situação, isso não vai parar. Porque se ela voltou, ele vai achar que ele tem controle sobre ela, ele vai continuar. Então, assim, se eu puder deixar uma mensagem para a mulher, se informe, busca seus direitos, conversa com o advogado. Como eu disse, tem a Casa Maria, tem assistência psicológica, jurídica. A gente consegue direcionar vocês, entender quais são os seus direitos para sair de dentro de uma relação abusiva. Hoje, a falta de informação é o que mais prende mulheres dentro de um relacionamento abusivo. E são diversas vertentes, né, Ari? A gente tem a questão da violência, a gente tem a questão patrimonial, a gente tem a questão de guarda e a gente tem a questão do posicionamento feminino. Sim, né? sim. A mulher conseguir se posicionar. Tivemos várias gerações que nos antecederam, que sofreram em silêncio, né? Então, vamos fazer por elas, vamos dar voz a essas mulheres que muitas delas acabaram indo, né, tendo a vida ceifada por não ter essa informação. Então, hoje, minha amiga, se você está aí desse lado e precisa dessa força, estamos aqui, né? O município está à sua disposição, existem pessoas que estão à sua disposição para que a gente diminua esses números, né? E continuemos falando durante todo o ano, né? Até março do ano que vem, para quem sabe em março do ano que vem
esses números estarem menores, não é mesmo, Ari? Exatamente, Ana. Eu costumo dar o exemplo, né, da nossa Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha é uma mulher que sofreu agressões durante muitos anos, ela levou um tiro, ficou paraplégica, ela foi para a justiça, aquilo demorou muito para ela que fizesse alguma coisa, ela pegou e foi até os direitos humanos e mostrou o caso dela, e aí foi onde eles pressionaram o Brasil a criar uma lei. Então, uma mulher paraplégica teve força para ir lá, falar sobre o problema dela e criasse uma lei para proteger todas as nós. Então, a nossa voz, ela é muito importante. Então, falar é muito importante. E você tá sempre convidada para vir falar aqui, viu, Ari? Obrigada. Que lindo te falar, me emociona e é muito necessário, é uma fala necessária nesse momento. Quero já o projeto Casa Maria aqui também para falar, vamos tá sim, bom? vamos sim. Obrigada, viu, Eu que por tanta agradeço pelo informação. espaço. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Patrícia Andrique. Que assunto, né, Paty? Sim, assunto difícil, né? Mas que a gente acaba tendo que tendo esse papel de divulgar, né? E ampliar a discussão, né? Mas é bem complicado, porque cada mulher sabe o que está vivendo e, às vezes, assim, lógico que a gente tem que orientar, mas tem que ter essa empatia também de entender, porque nem todas têm essa força, nem todas conseguem, a gente sabe muito bem disso. Então, é bem complicado, mas quem sabe num futuro, né, a gente não consiga aí com que mais mulheres sintam essa segurança de denunciar e de sair dessas relações abusivas. Mas vamos lá, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você que tá aí, já deixou de sorrir em foto? Ou ficou sem graça numa reunião, no encontro, por causa do sorriso? Pois é, agora a gente vai falar de uma coisa que vai muito além da estética. Tem a ver com confiança, autoestima e até oportunidades na vida. E para isso eu bati um papo super bacana com a doutora Franciele Turati, da Ortodontic. Vamos ver. Seja muito bem-vinda, doutora Fran, mais uma vez. Obrigada. Hoje vamos falar de fio dental. Exato. Isso. E a primeira dúvida que eu tenho, que eu acho que outras pessoas também têm, antes ou depois da escovação normal? Antes da escovação. A Sempre gente antes. primeiro passa o fio dental para limpar bem as gengivas e depois a gente entra com a escova. Para fazer aquele acabamento, é isso? Exatamente. Terminar de limpar. Bem isso. Muito bem. Agora, uma pergunta que eu tenho e que também acho que outras pessoas devem ter. Às vezes você tá lá passando fio dental, a gengiva sangra. Isso é normal? Não, não é normal. Toda vez que a gengiva sangrar, a gente não pode ter sangramento gengival. Comendo, escovando, mastigando um chiclete. Quando começou a gengiva sangrar, a gente tem que procurar o cirurgião dentista para fazer uma limpezinha, para ver o que está de errado aí, tá? Mas às vezes a gente tem no mercado várias opções de fio dental também. O fio dental ele é muito fininho e às vezes quando a gente vai passar assim, né? escapa, bate e aí sangra. Então a gente tem a fita dentária, que ela é mais achatada, tá? Então quando a gente vai passar, a gente consegue passar ela com mais conforto, porque ela é mais achatadinha e mais larga, tá? E a gente tem também no mercado, para quem tem o dente muito juntinho, uns fios dental que ele tem a pontinha. Então a gente vai entrar Primeiro com a pontinha. primeiro com a pontinha e depois passar o fio. Você percebe que ele é mais, parece que ele é até mais fofinho, Parece ele é mais uma larguinho, linha, parece né? uma linha, são várias linhas. Este também fio dental é usado para quem usa aparelho ortodôntico, que ele é mais fácil de ser passado entre os E brackets. principalmente quem já usou, né? Às vezes fica com o dente muito juntinho porque já usou o aparelho, né? Isso, exatamente. E aí, outra dúvida, quantas vezes por dia a gente deve passar? Sempre depois das refeições, de cada refeição ou até num intervalo aí entre uma coisa e outra? A gente indica uma vez ao dia, mas dia? uma vez ao dia bem passadinho em todos os dentes. Mas vamos supor, às vezes está na pressa, passo rapidinho ali depois do almoço, então é interessante após o jantar passar também. Entendido. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelas suas orientações de hoje. A gente Obrigada. volta a se falar numa próxima oportunidade. Obrigada. E você sentiu que esse pode ser o seu momento? Então procure a Ortodontic mais próxima, faça a sua avaliação e descubra como é possível transformar o seu sorriso com a segurança e o acompanhamento de quem realmente entende de ortodontia. Acesse o site e agende uma consulta com quem mais entende de ortodontia. Ana Paris, falar de trabalho agora? Agora de trabalho, viu? Você que tá aí, ó, em busca do seu primeiro emprego, ou você 50 a mais que quer se reposicionar no mercado de trabalho, Gucci chega com mais uma oportunidade de mercado, no mercado de trabalho. E aí, minha gente, bora trampar? Oi, tudo bem? Me vê 6 pãezinhos, por favor? Claro, meia dúzia de pão saindo agora.
Tá aqui seu pãozinho, senhor. Bom dia. Muito obrigado, viu? Prazer, eu sou o Guti, professor de Direito, ex-vereador e ex-prefeito de uma das maiores cidades do Brasil. E com toda essa experiência, a gente criou esse quadro Trampar com o Guti, para você conseguir o seu primeiro emprego, assim como ele. E para quem quer voltar para o mercado de trabalho, para quem tem 50 a mais e tá cheio de energia para continuar trampando. Aqui a gente mostra as oportunidades reais na prática do jeito que elas são. E hoje o trampar acontece numa padaria. Bora trampar? Todo mundo passa em uma padaria quase que todos os dias. E aqui acontecem muitas oportunidades. E o Gilson vai falar pra gente quais são essas oportunidades. Uma oportunidade tanto como atendente, copeiro, como chapeiro, repositores. Currículo zerado, página em branco, molecão tá começando. Ele consegue arrumar o primeiro emprego aqui? Sim, aqui é o lugar certo para quem quer começar a trabalhar. Eu, por exemplo, nunca trabalhei em padaria. Qual o lugar que você me indica pra gente meter a mão na massa? Vamos trabalhar na Copa lá um pouquinho, servir um cafezinho? Então, bora trampar. Gisele, faz favor, você vai orientar o Guti. É muita responsa começar logo assim numa parte que eu considero bastante difícil, viu? Aqui fica a parte do nosso café expresso e café coado, mas aqui tem que ser dinâmico. O pedido saiu, tem que fazer. Bora fazer. Pois não, senhor? Um pingado e um pão na chapa. Pra já. Só um minuto. É muita atenção e muita responsabilidade. Isso. Servindo o primeiro pingado e o primeiro pão na chapa da vida, hein? Gilson, eu curti a experiência, mas e você? O que você achou? Eu acho que dá para contratar aí, hein? Dá pro cara crescer dentro das funções da padaria? Com certeza, a gente dá oportunidade, sim. E pra quem tem um pouco mais de experiência? A chapa seria um bom lugar e o caixa também, sabe? E essa é a missão que você vai me colocar agora? Agora, bora lá? Bora trampar. Próximo. Beleza? Meu amigo, tudo bem? Vai pagar como? Dinheiro. Primeiro troco, cuidar do dinheiro dos outros é uma responsabilidade que vocês não fazem ideia. Próximo. Olá, tudo bem? Dinheiro ou cartão? Pix. É meu primeiro dia, assim você me quebra. Eu acho que eu não aprendi o Pix ainda. Calma aí. Pix, onde eu vou agora? Agora, sua via. Obrigada. Obrigado, volto sempre. Oportunidades existem e elas podem estar mais perto do que você imagina. Então pega o seu celular, aponta para o QR Code para você acompanhar a gente aqui nas redes. E também se quiser saber mais sobre vagas e oportunidades, trampoflix.com.br. Bora trampar? Próximo, semana que vem tem mais. Guti, são sempre boas dicas aqui, um estímulo para você que está aí em busca do seu primeiro emprego ou para esse reposicionamento de mercado, viu? Quer conhecer mais do Trampar? Então acesse www.trampoflix.com.br. A gente se vê semana que vem, viu, Guti? Adoro esse quadro. Além de muito bom conteúdo, também tem uma produção que a gente fica aqui, vidrada em assistir, né? Lívia Peretti, que está aí, toda linda nesse dia, cheia de energia, cheia de luz para esse dia tão especial e falando desse tema importantíssimo para nós mulheres. É isso mesmo. Seguimos daqui falando num bate-papo desse clima que mulher adora conversar, que é saúde feminina. Juliana, seguimos o nosso assunto. Vamos explicar para os nossos telespectadores a diferença de climatério e menopausa. Lívia, essa é uma dúvida muito comum. Eu mesmo, quando descobri, tive o diagnóstico da menopausa precoce, eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra climatério. E é uma diferença porque a maioria das mulheres tem muita dúvida. Climatério é a partir dos 40 anos, quando a mulher completa 40 anos, ela já entra no climatério. A menopausa, você precisa ficar 12 meses sem menstruar para você poder estar na menopausa. Então, essa é uma dúvida muito frequente entre as mulheres. Elas acham assim que quando começam a sentir um calorão, elas acham que estão na menopausa e não é. Então, a partir dos 40 anos aí, que é 10 anos mais ou menos antes, né, da menopausa em si, você começa a ter as alterações hormonais, que é onde a mulher entra no climatério e é onde ela já tem, assim, muitos sintomas. Ô Ju, e o que mudou na sua rotina de cuidados com a saúde depois do seu diagnóstico?
Ah, Lívia, foi uma virada de chave, né, pra mim. Eu sempre gostei de me cuidar, mas a gente ia fazendo, né, um pouquinho daqui e ali. Quando eu realmente tive o diagnóstico, eu percebi que eu ia ter que mudar radicalmente a minha vida, os meus hábitos, que a minha saúde ia depender de hábitos que eu começasse agora. Então, eu mudei completamente a minha alimentação, a atividade física, que pra mim era uma coisa, assim, esporádica, virou todos os dias. Então, assim, pra mim, a mulher, quando ela entra na menopausa, a gente tende a perder ali massa muscular, então muito mais rápido. Então não é só a questão física, né? Estética, é pela saúde mesmo, porque a gente precisa de massa muscular, o colágeno. Então, assim, comecei a mudar a alimentação, atividade física, melhorar ali o estresse, o sono e tomar as fórmulas, né? As medicações para a gente poder viver melhor. A gente sabe que a menopausa precoce, ela traz alguns riscos para a saúde, osteoporose, até mesmo essas questões de problemas hormonais. Quais foram os médicos especialistas que você procurou para te ajudar aí a entender todo esse processo? Você fez algum acompanhamento específico? Isso mesmo, Lívia. Quando a mulher ela entra na menopausa, né, a gente já tem ali a perda hormonal. E na menopausa precoce, então, isso aí acontece, né, bem antes da hora. A gente precisa se cuidar muito mais. Quando eu busquei ajuda, a médica que me acompanhou foi uma nutróloga. Então, a gente já abordou todos esses riscos. Então, eu faço todos os exames, a gente faz acompanhamento. Então, eu tomo as fórmulas, faço a reposição hormonal adequada que eu preciso para o meu corpo. Então, foi ali uma especialista que me ajudou nesse sentido, no âmbito de todas as consequências aí que a menopausa me trazia. Muito interessante. Eu vou pedir, enquanto a gente segue aqui o bate-papo, para que abra a tela com a Patrícia. Se a Ana também quiser participar, fique à vontade, porque a gente adora falar sobre esse tema, né, Paty? Justamente de quem foi o profissional, né, o especialista que deu esse diagnóstico da menopausa precoce, né? Porque você acabou indo em vários, né? E aquela coisa que você comentou no primeiro bloco ali. Ah, eu achava que era uma coisa, tinha dor, eu ia no médico, eu tinha labirintite, eu ia em outro. Então, assim, quem foi o especialista que deu o diagnóstico, olha, é menopausa precoce? Patrícia, quando eu já estava assim há quase um ano, sofrendo muito, com muitos sintomas, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo e é hormonal, mas nunca na minha vida eu imaginava que podia ser a menopausa. Mas aí eu fui na endocrinologista, né, porque eu tinha certeza que era hormonal. E eu já tinha todos os sintomas, né? Já era sintomática. E aí foi quando a gente fez os exames. E nos exames de sangue, exames de imagem, foi comprovado que eu já não estava mais produzindo os hormônios. Então foi ela que me deu o diagnóstico. Foi uma médica endocrinologista. Interessante. Que interessante. E eu fiquei E com a outra gente dúvida sabe que também, existe Ju, a muito respeito do preconceito ganho de desinforma- peso. Oi, Oh, desculpa, perdão, Lívia. Paty, pode falar novamente, eu não tinha te escutado. Imagina, eu fiquei com a dúvida também sobre o ganho de peso, porque eu sei que a gente perde massa muscular, mas assim, muitas mulheres têm essa questão de começarem a ter alteração no peso e assim, sem explicação. Você teve isso também? Paty, isso foi muito legal você falar, que são tantos sintomas, gente, que às vezes eu até esqueço de falar alguma coisa. Como eu disse, eu sempre tive ali uma alimentação mais regrada e de repente eu comecei a engordar. E aí eu falava, meu Deus do céu, não é possível, eu tô comendo a mesma coisa, mas engordo. E isso é assim, 100% das mulheres que passam pela menopausa, elas têm essa mesma informação, que come a mesma coisa, mas engorda. Então, são todas as consequências pela alteração hormonal. Então, engordar, a insônia, os fogachos, são o combo, né, dos sintomas. Eu quero fazer um posicionamento aqui também, uma pergunta. Como que foi para você a questão social, a questão de acolhimento, quando você começou a apresentar os sintomas e todo mundo, isso é queixa dela, isso é preguiça, não é, imagina, não é nada, é ela que está fazendo corpo mole. Como foi isso?
Essa é uma questão que realmente foi muito, muito forte para mim, porque eu sempre fui uma mulher ativa, sempre dei conta de tudo, né? Como todas nós, mulheres aí da nossa geração. E eu sempre dava conta de tudo. E de repente, quando eu me vi sem conseguir completar uma tarefa que eu fazia normalmente, que era muito fácil para mim, cheia de todos os sintomas, e quando eu tive o diagnóstico, quando eu fui para começar a compartilhar, a menopausa, infelizmente, ainda é um tabu muito grande, né? As mulheres não querem falar sobre isso, então quem quer falar, né, de fogacho, quem quer falar de falta de libido, de ressecamento vaginal? Ninguém quer falar. Então as mulheres, toda vez que eu ia falar sobre esse assunto, as mulheres não queriam falar, não, comigo ainda não. Então a menopausa, ela ainda continua sendo um tabu, infelizmente. Então, por isso que a gente tem que trazer voz a esse assunto para muitas mulheres se identificarem, né, se conectarem e começar a compartilhar os sintomas e não achar que é coisa da cabeça dela. É muita mulher sofrendo calada, né? Muita. Bom, e o que você diria para uma mulher que está nos assistindo agora e começa a perceber os sinais aí de menopausa, mas às vezes até antes da nossa entrevista nem sabia que poderia estar interligado, ou quem acabou de receber o diagnóstico e está aí nesse processo de luto que você já passou? Lívia, eu diria para prestar atenção nos sinais que o corpo dá. Eu, por muito tempo, achava que era sobrecarga emocional, estresse, trabalho, e eu fui meio que ignorando todos os sintomas que o meu corpo me dava. Então, isso, como eu acabei de falar, nós somos mulheres fortes que queremos dar conta de tudo e a gente não quer admitir quando alguma coisa não tá certa, né? Quando as coisas saem fora do eixo. Mas, assim, eu diria que preste atenção. Informação, quanto mais informação, você aprende a se cuidar e para de se culpar. Porque quando você não sabe o que está acontecendo com você, você se culpa. Porque você se culpa por não estar sendo mais a mulher que você era, e aí você começa a se culpar. Agora, quando você entende, quando você sabe, você começa a se cuidar, se acolher, se olhar com mais amor. E eu acho que é isso que a gente tem que falar para as mulheres, né? Que elas não estão sozinhas, que todas nós vamos passar por essa fase. E não adianta fugir, né, gente? Não adianta falar que não vai acontecer, porque isso vai acontecer com todas as mulheres. Umas mais cedo, como no meu caso, e outras, né, na idade natural aí da menopausa. E tem livros que você indica, algum Instagram, ou até mesmo, sei lá, meios e caminhos para as pessoas se orientarem, terem mais informações, mais acesso? Lívia, quando eu descobri, né, o diagnóstico, eu sou muito fuçada, né? Então eu fui estudar, fui procurar, porque hoje se fala um pouco mais sobre a menopausa, né? A gente vê muitas atrizes falando abertamente e isso conecta, né, com as mulheres falarem. Mas quando, há 3 anos atrás, não tinha muita informação. Então eu fui pesquisar, eu fui buscar, eu fui estudar. E tem vários livros, depois eu posso deixar, tem um que eu amo, que é O Cérebro e a Menopausa, da uma neurocirurgiã americana, Lisa Mosconi, que ela explica detalhadamente, assim, tudo que você vai passar, então isso é muito interessante. E isso que a gente está fazendo hoje aqui, trazendo essa pauta, é muito importante, gente, porque tem muitas mulheres que sofrem caladas, que não compartilham, que não falam, e elas precisam saber que elas vão passar por essa fase, que tem acolhimento, que tem tratamento, que você pode viver melhor sim, e que a menopausa, ela não é o fim, mas ela pode ser um momento de transformação, de renascimento para a mulher, que ela está mais madura, mais consciente do que ela quer. Então é esse o meu recado aí para as mulheres. E você olhando aí para tudo que você já viveu, qual é a maior lição? Eu sei que não dá para resumir em uma só, mas o que vem na mente aí, um aprendizado que essa menopausa precoce, no caso, te trouxe? Lívia, a menopausa precoce, ela foi um luto quando eu recebi, né? Só que depois ela foi motivo de transformação na minha vida.
Na verdade, eu não seria a mulher que eu sou hoje se não fosse a menopausa precoce ter acontecido na minha vida. Então, foi uma coisa ruim, né, no começo, que eu não esperava, mas ela transformou e eu me sinto hoje uma mulher renascida. Uma mulher mais consciente da minha saúde, do que eu quero para mim, do que eu quero para minha vida, para os meus filhos. E por isso que eu gosto tanto de compartilhar a minha história aqui com as mulheres, que é para inspirar e motivar elas, né, a buscarem ajuda, um tratamento. Olha, quero te agradecer. Eu vou mudar aqui hoje. Vou pedir pro Sidney colocar na câmera 2, que eu vou te levantar e te dar um abraço. Porque é muito legal te receber aqui. E as pessoas que estão nos assistindo, o Instagram da Ju é Ju_Zan. Isso. Ela vai compartilhando justamente essas informações, esse acolhimento com as mulheres. E seja sempre bem-vinda ao SBT Interior, viu? Obrigada. Ana Paris, é com você daí. Que assunto importante. Parabéns por trazermos à tona todo esse acolhimento e você compartilhar a sua história, viu? Mas, ó, meu papo agora é com você que é apaixonado por música sertaneja. Então, ó, prepara a tua bota, ajeita teu chapéu, porque vem aí a maior violada de todos os tempos. E se você quer curtir a violada de um local privilegiado, minha senhora, meu senhor, eu vou te dar uma ajudinha, viu? É presente. Já corre pro Instagram da Cervejaria Avenida Oficial e do SBT Interior para participar de uma promoção e fazer bonito com seus amigos, hein? Tá valendo uma baia brutíssima para 6 pessoas. Você e mais 5 amigos vão poder curtir essa festa de um local, ó, privilegiado. Para participar é muito simples. É só seguir os perfis que estão em collab, marcar um amigo nos comentários e compartilhar a publicação. Pode comentar quantas vezes você quiser, viu? Deu para entender? Então, dia 21 de março, sabadão, a Cervejaria Avenida vai virar palco da Violada Brutíssima. E essa promete ser a mais bruta de todos os tempos. Serão mais de 7 horas de evento, 3 ambientes exclusivos, front stage, bistrôs e baias. E um time de peso fazendo a noite pegar fogo, viu? Caio Bettini, Pedro Henrique Eduardo, Lorena Cristine e DJ Faísca. É moda boa, energia lá em cima e aquele clima que só uma violada de verdade tem. Então reúna seus amigos, garanta seu bistrô ou baia e venha viver a Brutíssima, dia 21 de março. Você vai ouvir falar da violada ou você vai falar, eu estava lá? Eu vou falar que eu estava lá. E você, ó, guerra! Eu adoro esse gritinho. É isso. Lívia Peretti e Patrícia Andrique, estamos caminhando aqui para o nosso encerramento. E eu quero desde já, né, deixar aqui minhas felicitações para a Lívia e agradecimento por esse programa tão importante e tão acolhedor. Amanhã nós vamos continuar falando de saúde, vamos falar da saúde da mulher pós 40 anos, a saúde sexual dessa mulher. Um tema acolhedor, um tema importante que precisamos discutir em nossa sociedade. Então, desde já, muito obrigada pela sua companhia nesse programa de hoje. E ó, a gente tem celebração por aí chegando. Nessa quinta também, aqui em Rio Preto, tem Bateu a Fome Açaí Atacadista em homenagem ao Dia da Pipoca, que é comemorado hoje, 11 de março. Eu vou preparar uma receita que viralizou nas mídias sociais e a gente vai testar junto. É a farofa de pipoca. Será que vai dar bom? A gente vai descobrir isso amanhã. Lívia, você sabia que no seu aniversário também é o Dia da Pipoca? Não sabia, que legal, hein? E olha, o programa amanhã vai ser incrível, como sempre. A gente espera vocês, 11 horas da manhã aqui no TH Mais SBT. Amanhã no programa vamos falar sobre um assunto muito importante para todo mundo. É a prevenção do câncer de intestino. Vamos receber o médico cirurgião proctologista e coloproctologista e especialista em doença do intestino. É o André Absanra. Vai ser demais. Obrigada a toda a equipe do TH Mais SBT, a vocês pela companhia, aos meus amigos que encheram esse estúdio aqui de presente e muito obrigada, Ana e Patrícia, por todos os dias estarem aqui dividindo as telas comigo. Muito obrigada também a Mara Cakes, porque ó, chegou um bolo surpresa aqui pra mim, hein? Muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Feliz aniversário, querida. Curta muito seu dia. Tem surpresa aqui! Tudo de bom pra você, você merece isso. Obrigada, Soninha, Deus pela abençoe, ajuda, obrigada. Nossa, da equipe, tá? Pra Muito você, obrigada. Muito carinho que você merece. Obrigada, gente, eu agradeço de coração a todos vocês.
pela audiência, pelo carinho, os meus amigos, os telespectadores e toda a família aqui, TH Mais SBT, e as minhas amigas aqui que apresentam comigo esse programa. Muito, muito, muito obrigada. Eu tô muito feliz. Obrigada, gente. E ó, esperamos todo mundo amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo, aqui no TH Mais SBT. Um beijo, gente. Obrigada.